Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14, que diz: Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Bom, meus amados, nós vimos nos versos anteriores que Filipe, o diácono, conhecido também como Filipe, o evangelista, pregou a palavra de Deus na região de Samaria e multidões começaram a crer e se batizar. A igreja de Jerusalém, onde se concentrava a maioria dos cristãos de então, resolve enviar ajuda, enviar socorro, porque Filipe era o único indivíduo lá e a quantidade de pessoas se convertendo era muito grande. E aí nós vemos um princípio do Evangelho. Ninguém pode ficar sobrecarregado com atividades, com tarefas, porque isso se torna um peso tão grande na alma que a pessoa perde a alegria, perde o prazer, perde a inspiração, perde o mover livre naquilo, natural. Começa a ser forçado, começa a ser obrigado a trabalhar horas e horas e horas, e isso fica algo desumano. Então, todo cristão deve prover ajuda aos que estão sobrecarregados, fazer parte das escalas de louvor, de cuidar da recepção das pessoas, enfim, se dispõe a servir. O Evangelho ensina nós a servirmos as pessoas. Se uma pessoa está fazendo demais, está errado, porque os outros não estão partilhando do serviço, não estão ajudando. Ajudar de todas as formas, seja em oração, intercessão pela obra, pela atividade que está sendo realizada, seja pela participação, seja pela contribuição. Porque além da carga ser muito grande, muitas vezes, também uma só pessoa não consegue reunir nela mesma todos os talentos necessários. Filipe provavelmente era um grande evangelista, mas além de evangelização, depois tinha que ter todo o discipulado, teria que se organizar a igreja como um todo, as atividades, as obras sociais, as escalas, etc. Isso é uma tarefa muito grande para um indivíduo só. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus distribui os talentos e cada um tem o seu papel. Assim como o corpo, né? O olho não pode tentar fazer o trabalho do pé, porque vai fazer um trabalho mal feito. O coração não pode fazer o trabalho da perna. A mão não pode fazer o trabalho do ouvido. Nada vai funcionar corretamente. Se a mão tentar fazer todos os serviços, não vai ser adequado. Não é o ideal. Então as pessoas precisam participar, precisam ajudar nesse ministério em quem crê na pregação do Evangelho. Então a igreja enviou socorro, enviou ajuda para Filipe, envia então Pedro e João. Nós vemos aqui também algo interessante. Veja que muitas vezes tem-se essa visão que Pedro era o grande líder da igreja em Jerusalém, mas veja que não está escrito. E Pedro decidiu então ir ele mesmo e levar consigo João. Não, diz que o conjunto dos apóstolos enviaram Pedro e João. Então veja, desde a igreja antiga não há um poder ditatorial concentrado numa pessoa só. É um colegiado de pessoas que entre si conversam e tomam a melhor decisão segundo a sabedoria, segundo o bom senso, segundo os princípios da palavra. Agora, nós vemos aqui então que Samaria recebeu a palavra de Deus com alegria. Que bom, né, queridos? Nós conversamos ontem sobre Simão, o mago, que recebeu a palavra, mas recebeu querendo poder, querendo usar Deus em benefício próprio. Mas há aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria. Citamos a parábola do semeador, em que Jesus diz que aqueles que a semente cai em terreno rochoso, aqueles que recebem a palavra com alegria, mas logo, logo desviam-se do caminho. Agora há aquele também que é um terreno fértil, em que a palavra de Deus cai naquele terreno e ela se multiplica a 30, 60 e 100 por um. Agora, qual o nosso coração diante da palavra de Deus? Nós somos um terreno sedento pela palavra, ou a gente resiste, ou a gente bloqueia, ou a gente escolhe, não, essa aqui não, essa aqui talvez
A gente vai escolhendo o que mais, só aquilo que agrada o nosso ego. Não. Que a gente faça como os bereanos, lá em Atos 17, que o apóstolo Paulo diz. Ora, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, com todo o fervor, com toda a alegria, e examinavam diariamente. Olha só, diariamente. Por que o nosso estudo aqui é diário? Porque todo dia, assim como a gente precisa de comida para o nosso corpo físico ter forças, também a nossa vida espiritual precisa de um alimento. Coma só os dias que você ouve a palavra de Deus. Aí você vai ver como está a sua vida espiritual. Se você comer, o seu arroz, feijão e carne, etc., só nos dias que você ter o seu momento de devoção com Deus, e você continuar forte fisicamente, saudável, com energia, sua vida espiritual também vai estar da mesma forma. Agora, se você comer só quando tiver seu momento devocional e você sentir fraqueza, sentir morrendo de fome, você vai ver como está o seu espírito também. Diariamente examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim. Esses são os bereanos, assim devemos ser nós. Aqui o pessoal de Samaria também recebeu com grande alegria a palavra de Deus. Então, que a gente aprenda com estes, porque a palavra de Deus é um teste até para a nossa fé, né, querido? Se a gente recebe ela, não tem fome e sede dela, se a gente não a busca diariamente, isso já revela o nível de interesse que nós temos pelas coisas do alto e pela participação de Deus na nossa vida. Se a gente mal ouve na sua palavra, isso já indica, o valor que estamos dando à palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Então, irmãos, veja, claro que aqui há um comentário meu, eu tento explicar, expor as escrituras da forma mais fiel possível e posso ter os meus deslizes. Mas a palavra que está sendo ministrada aqui, se é fiel ao Evangelho, como eu tenho procurado, com unhas e dentes e com toda sinceridade, ser fiel ao Evangelho, isso aqui não é a palavra do pastor Rômulo, não é a palavra de homens, mas, como o apóstolo Paulo diz, segundo ela é, na verdade, a palavra de Deus. Porque só estamos aqui dissecando, expondo, detalhando o que está nas Escrituras, citando versos um atrás do outro e mostrando o que a palavra de Deus diz sobre cada assunto. Então recebam a palavra, queridos, não como uma palavra de uma pessoa que estudou, ou uma pessoa que conhece muitos versos, ou uma pessoa que tem lá o seu estudo de teologia, etc. Nada disso. Ou uma pessoa que há muito tempo caminha e muito lê. Não, irmãos. Não, 1000 vezes não. Receba isso como ela é na verdade. Palavra de Deus. Porque se estamos citando a palavra de Deus, estamos aqui estudando juntos a palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Claro que se houver um ou outro fraquejo de minha parte, eu peço perdão aos irmãos, sempre pedirei por qualquer deslize que eu fizer aqui. Mas creio que em sua maioria estou sendo fiel, é palavra de Deus. Então, se houver algo que não está, não que não te agrade, porque isso não é o objetivo. O objetivo é se é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, então fique. O que não for, faça como o apóstolo Paulo diz, retende o que é bom. Não precisa, não. Ele falhou entre um minuto, em 10 segundos ali, ele falou uma coisa que não sei se é palavra de Deus. Vou descartar tudo. Não, descarte aqueles 10 segundos. Retenha o que é bom. Fique com a palavra de Deus. Toda vez que eu ouço uma mensagem, uma pregação, ou leio um livro, sempre vai ter um outro ponto ali que talvez eu veja. Não, isso aqui não sei se é bem por aí. Tudo bem, esse ponto eu deixo para lá. Agora eu me maravilho, eu desfruto, eu aprendo, sou edificado pelo restante. Eu nem fico lembrando daquele ponto ali, porque nós somos assim muito judiciosos, irmãos, nós julgamos demais. E a gente tem que reter
aquilo que é bom e aprender todos os dias. E isso é sabedoria para a vida, né, irmãos? Então, queridos, concluindo, que você seja um terreno fértil para a palavra de Deus, que você participe na pregação desse evangelho, divulgue. Se você não tem, às vezes, o dom, o talento, como nós comentamos, isso não tem o menor problema, porque cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Mas você pode compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, estimule as pessoas a lerem a palavra de Deus, a irem à igreja, e vamos fazer esse trabalho, queridos, de ajudar aqueles que estão trabalhando e nós sermos terreno fértil para a palavra de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.